A operação conjunta das polícias civil e militar no Complexo da Maré nessa segunda-feira tem um saldo de 26 presos, 7 mortos e 1 tonelada de maconha apreendida. Ao longo do dia, mais protestos em vias expressas da cidade. A gente acompanhou. Um morador foi feito refém e os bandidos transmitiram o sequestro desse morador ao vivo, sim, senhor. É o Rio de Janeiro e quem dá os detalhes é Jackson Silva. É tenso, hein? Que dia tenso. Rodou. Fica filmando, mano. Fica filmando. Filma. Tem morador na casa. Nós só ganhar aqui, morador. Olha aí, ao vivo, ó. Ao vivo, ó. Olha o morador como é que tá aqui na casa de refém assustado. Traficantes fizeram uma transmissão ao vivo durante o sequestro de um morador. A publicação foi feita dentro de uma casa, na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Nós só quer se entregar. Nós só quer se entregar, mais nada, só quer se entregar. Do lado de fora, moradores cercaram a residência para impedir que os bandidos fossem mortos. Momentos depois, os criminosos se entregaram. A ação aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira e terminou com 5 suspeitos mortos e 26 presos. Mas o Hospital Federal de Bom Sucesso afirma que 7 pessoas já chegaram mortas na unidade. Os presos foram levados para a delegacia de Bom Sucesso em diversas viaturas. Alguns chegaram até no caveirão da Polícia Militar. Um dos presos está com a roupa do hospital. Ele foi baleado no confronto, segundo a PM. Em represália à ação da polícia, houve protesto. Alguns moradores atearam fogo nos pneus e fecharam a linha amarela, uma das principais da cidade. Segundo a Polícia Militar, a ação teve como objetivo impedir que traficantes invadissem comunidades rivais. Mas quem passava nas vias expressas do Rio enfrentou um cenário de guerra. Motoristas e moradores ficaram no meio do fogo cruzado. 120 policiais foram mobilizados para a ação. A operação aconteceu nas favelas Vila do João, Vila dos Pinheiros, Baixa do Sapateiro e Timbal. Enquanto 6 veículos blindados seguiam por terra, 2 helicópteros davam cobertura. Na Vila dos Pinheiros, essas mulheres ficaram acuadas e tentavam se proteger. Caraca, Os agentes conseguiram recuperar 20 carros e motocicletas roubados, além de 7 fuzis, 8 pistolas e 1 tonelada de maconha. Se nós não fizéssemos a intervenção imediata quando da reunião desses marginais, nós teríamos ali um confronto armado entre 2 quadrilhas, gerando realmente danos para a sociedade. Isso incidiria, logicamente, em uma guerra, um confronto armado, mais mortes, e por conta disso, essa ação foi emergencial. Na manhã desta terça-feira, o policiamento foi reforçado na região. Apesar da ação de combate das forças de segurança, os moradores ainda continuam reféns da violência. Quem tá no ao vivo comigo, Maurício? O Jackson tá com algum entrevistado? Eu vou falar o que eu penso aqui, tá? Eu vou lá, hein, Maurício? Tá preparado, Maurício? Maurício tá no lugar do Humberto, tá de férias. Tá preparado? Tô até passando aqui. Vamos lá, então. Eu assisto tudo, tá? Daqui. Daqui a pouco tem Clóvis Monteiro. Assisto de lá, assisto de outro lugar. E eu fiquei vendo uma reportagem, mas aqui a gente conhece, né? O morador vai estar desesperado. É óbvio que o morador está desesperado. Ele não quer bala comendo, já basta o vagabundo que tá lá. Mas a polícia está fazendo o trabalho dela. Mas daí eu fico pensando, o povo não conhece o Complexo da Maré, não, né? Jackson Silva, tem como dividir a tela? Jackson, o que aconteceu? Jackson, presta atenção. O Blas falou na reportagem e eu não tenho nenhum delegado aqui, então eu quero trocar para não ficar só nessa sozinha. O Blas falou na reportagem que era uma invasão de facção com facção. E é a nota da oficial da polícia, a gente trabalha com a nota oficial da polícia. Eu, palpiteira do jeito que sou, claro que tem ali
uma invasão e um querendo matar o outro e tomar anos, quem conhece o Complexo da Maré. Mas eu acho que a polícia sabia que tinha reunião e sabia que tinha gente graúda. E armou pra dar um bote nos caras. E tá errado? Não. Se o meu objetivo é ser jornalista e do Jackson e eu sei que tem uma informação ali no negócio, qual é meu trabalho? Chegar pra mostrar o que ninguém mostra. Eu vou. Se eu sou polícia e o negócio é pegar vagabundo, que é difícil de pegar e cada vez mais é difícil ainda, a gente sabe devido a vários critérios, eu também vou. Aí o povo não conta a real. Claro que... Aí eu tô falando do que eu vi. É óbvio que o povo ficou acuado, desesperado nas linhas expressas, porque isso é o Rio de Janeiro. É óbvio que a polícia não tem como chegar e dar o bote nesses caras achando que vai estar na paz. Infelizmente, é difícil. A cena é lamentável. Mas como que você faz para pegar um TH da vida? Como que você faz para... O TH que esse repórter aqui, Jackson Silva, é quem botou a boca no trombone e mostrou a crueldade do cara. E mostrou o poder do cara no Complexo da Maré. Esse repórter que tá ao vivo aqui comigo. Como é que faz? Ah, mas olha a imagem que tá embaixo do Jackson. O cara, só a polícia... Eu não tô defendendo a polícia, não. Primeiro que eu acho que não foi isso. O Blais, você me conhece. Isso ele tá falando porque ele é o porta-voz da PM. Eu acho que a polícia sabia que tava lá os caras reunidos, deram o bote. Os caras foram pegos de surpresa, a informação não vazou porque bancaram o tiroteio com a polícia. Agora, olha só o nível dos caras. Os caras sequestram o morador. Entram na casa e botam o morador como refém, botam o morador como escudo. É isso que acontece, Jackson Silva. O SBT Rio mostra tudo. Aqui, eu dou opinião pra caramba aqui, mas nesse caso, eu tô contando o que é real, porque eu e você conhecemos o Complexo da Maré, de TV, de reportagem, de loco, de tudo, Jackson Silva. Boa tarde pra você. Falou perfeitamente, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Exatamente isso. O que eu penso? Eu acredito que tenha sido um dos objetivos, né? Que é desarticular os traficantes, que eles não invadissem outras comunidades. Mas você está certo. Aproveitar o baile funk, eles tinham informações concretas de que o TH estaria no baile funk, ele fica realmente no baile funk, com vários seguranças armados, né? Com fuzis, metralhadoras. Então eles monitoraram cada passo desse bandido e dos outros também. E chegaram de surpresa. Por isso teve esse intenso confronto, Isabelle Benito. Agora olha só, nós estamos na linha amarela. Vou apresentar para quem está em casa o cenário daqui, ó. Desse lado, mostra aqui, Alessandro, por gentileza. É o Timbal, comunidade do Timbal. Agora vem para mim, Alessandro Freitas. Aqui do outro lado é a Vila dos Pinheiros. E aqui no meio, vem para mim, por gentileza, é a Polícia Militar que está reforçando o patrulhamento. Mostra ali, por gentileza, Alessandro. O patrulhamento, por quê? Para evitar represália. Porque ontem, Isabelle Benito, pela manhã, foi um confronto. Os moradores ficaram no meio desse tiroteio. E quem passava nas vias expressas também. Então foi confronto lá dentro e também confronto aqui fora. Agora, aqueles prédios ali, mostra ali, por gentileza, na Vila dos Pinheiros. Eu fui lá ontem, naqueles prédios de lá, você tá vendo? Foi ali que a gente gravou a passagem. O prédio tem várias janelas metralhadas. Por quê? Foi preciso um aparato de guerra. Os traficantes atiraram contra os 2 helicópteros. Então, os 6 veículos blindados precisavam avançar. Então, enquanto os helicópteros, os agentes atiravam lá de cima, os traficantes revidavam. E nesse momento foi a hora que os agentes conseguiram avançar pela favela e cumprir o objetivo. Agora, lamentavelmente, o morador, como sempre, fica no meio do tiroteio. Inclusive, pela manhã, Isabelle, falamos com uma moradora. Ela disse que o parente dela, né, ela não quis se identificar por medo de represália, e disse que o parente dela, o José Henrique da Silva, de 53 anos, ele era bombeiro hidráulico e não tinha nenhum envolvimento com o tráfico. Ela falou com a gente mais cedo. Vamos ouvir o que ela falou. Sim. Entre meio isso, o SBT Rio também mostra. Esse tem efeito colateral. E do mesmo jeito que a gente está falando de um lado, a gente está falando de outro, que dentre os mortos, a polícia pode falar que são 7 suspeitos.
Mas o papel do jornalista é ir atrás de cada história, assim como da investigação das mortes. Cada morte tem que ser investigada. E a família de um desses mortos na operação afirma que o rapaz trabalhava... Eu não sei se é esse o bombeiro hidráulico ou é o vendedor de balas. Maurício, é a mesma pessoa? É vendedor... É que o Jackson falou bombeiro hidráulico. Enfim, a família de um desses mortos diz que ele não tinha envolvimento com o tráfico e trabalhava como vendedor de balas na comunidade. E a gente ouviu. Agora sim pode soltar, só para explicar. José Henrique era trabalhador. Ele tinha a profissão dele, era bombeiro hidráulico. E além da profissão dele, ele trabalhava como barraqueiro lá dentro, né, para uma renda a mais da família. E ele estava lá, ninguém sabia que isso ia acontecer. Ele tinha acabado de ir em casa para poder pegar mercadoria para poder repor na barraca onde a esposa dele estava, minha mãe estava. E nisso, foi ele voltando, foi quando começou o tiroteio. Ele estava na moto, né, com a mercadoria, e ele foi abordado, né, naquele tiroteio, né, naquela troca de tiro. E quando ele passou, a polícia deve ter achado que ele poderia ser algum traficante, mas ele não era, ele era trabalhador, a comunidade toda conhece ele, entendeu? Então, assim, a gente só quer deixar que ele não venha passar, que ele não, além de ter perdido a vida, que ele não seja taxado como uma coisa que ele não era, porque ele era trabalhador, ele não era traficante. A gente só quer esclarecer isso. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele tinha, pelo que me passaram, Jackson, ele era bombeiro hidráulico, estava desempregado e por isso vendia balas. É super importante porque é tão triste essa sonora, por isso que eu falo que tem que se apurar a morte de cada um. Vai ser muito difícil? Vai entrar num bolo? Vai entrar no bolo, mas não dá pra gente ficar quieto como imprensa, né? Tinha que ser apurado, se tem, porque a gente sabe quando é vagabundo. Ninguém vem atrás, ninguém vem atrás, ninguém tenta a imprensa. O vagabundo, né? A comunidade sabe que não me emociona esses protestos, quando vem um monte de mulher gritando, né, isso e aquilo, que muitas vezes são obrigadas. O que me deixa assim, chocada é ter um morador sequestrado com uma live ao vivo de vagabundo para falar, que bota eles como escudo. Agora, uma entrevista como essa, muita gente vai perguntar, mas por que ela não deu a cara a tapa? Porque ela mora na comunidade. Como que ela vai botar a cara a tapa, gente? Você botaria? Eu não. Eu também falaria com o repórter, mas assim, é muito triste, Jackson, a pessoa virar, como ela disse, além de ter perdido a vida, o cara tem medo de ser morto e ser enterrado como se fosse vagabundo no meio de traficante durante uma operação. Aí não dá, né, Jackson? Isabelle, por isso é importante ressaltar que, infelizmente, alguns moradores ficam no meio do tiroteio, sim, faz parte da rotina do Rio de Janeiro. É importante ressaltar que nem todos que moram na comunidade são traficantes. Por exemplo, hoje, o clima é de aparente tranquilidade. Mostra ali, por gentileza, ó. As escolas estão funcionando, os alunos ali, ó, estão funcionando normalmente, tá? O comércio está aberto. Mostra ali, por favor, Alessandro. Está aberto. Então, os moradores estão voltando à sua rotina, sem nenhum problema. Agora, Isabelle, não só os moradores, tá? Infelizmente, o tráfico também voltou à rotina, porque mais cedo vemos aqui gravar passagem, quando o repórter aparece e tinha um traficante armado com pistola e com um raidinho. Sabe aonde? Ali, ó. Vejam as imagens de Alessandro Freitas, ali naquele poste ali atrás, tranquilamente passava pro chefão dele, ó. A imprensa está aqui. Tá lá o repórter, né? A equipe do SBT com um radinho falando com os comparsas dele. Então, infelizmente, também voltou a rotina aqui no Complexo da Maré, apesar da presença da polícia. Foi muito ousado esse bandido. Ali, falando com o radinho, mesmo vendo os policiais militares aqui armados, né? Fazendo patrulhamento da região, ele continuou passando informações para os comparsas. Isabelle Benito. A cena que você está mostrando ao vivo aí, de crianças, aquela esquina, uma esquina uma vez onde eu denunciei, fiz imagem, passando ali bem próximo e que viu o cara girando 7 da manhã, a pistola, girava assim no dedo uma pistola, e você tem essa imagem das crianças a caminho da escola com a mochilinha, e você ter ali um lado a polícia, o outro lado o bandido. Se acontece um tiroteio, o que mais me mata é saber que tem a imagem, as crianças têm que ir para a escola, né? E assim, não é que não só tem bandido, na comunidade só tem trabalhador.
Vagabundo é 0,0000, mas impõe a sua ordem, impõe a sua lei, impõe o Tribunal do Tráfico, porque daí, de que forma ele consegue? A maioria é trabalhador, a maioria abre todos os dias às 7 horas da manhã, já está na rua, já está no ponto, ou já está saindo pelas vielas da comunidade, pelos becos da comunidade para trabalhar. Mas como que esse vagabundo em minoria consegue dominar a área? Com medo, com medo. Desde a época de que eles eram assistencialistas, é cria da área. É cria da área, mas se impôs ali no histórico de banho de sangue, num vácuo do Estado, onde não tem o Estado presente, onde não tem dignidade presente, vagabundo se presta e conquista o território por meio de armamento, por meio do medo, Jackson Silva. Isabela, exatamente isso. Inclusive, mais cedo eu falei com um morador, claro, não quis se identificar, tem medo de represália, são bandidos armados, né? Ele falou o seguinte, que eles querem realmente a presença da polícia, mas não só a polícia. Eles querem serviços também. Ela me disse que quando chove aqui fica tudo alagado, sabe? Infelizmente, é uma região abandonada. Tem casas com barracos. Aqui você vê, ó, são casas com tijolos, mas lá nos fundos, segundo esse morador, são barracos, são pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Então eles ficam reféns de traficantes. Quando não tem traficantes, tem milicianos. E cadê o Estado? Ou seja, cadê as autoridades? É isso que eles pedem. Ele falou assim, olha, a gente não defende traficante não, mas a gente quer que entre e fique. Não como teve a UPP, que entrou, falou que ia resolver e não resolveu. É isso que eles querem que entre, né? Tem tiroteio, sofre o morador, depois saiam, que eles continuam assim. Isabela Benito. Ô Jackson, e vou falar também aqui que o SBT Rio, aqui tem liberdade para tudo. E o morador também com medo da polícia. É verdade, é o tratamento dado. Essa história de você achar como autoridade que todo mundo que mora na favela é vagabundo, de tratar de uma forma, se você não tem uma proximidade e respeito, e a abordagem é complicada, você que me assiste de batalhão pode estar falando, essa mulher não sabe do que ela fala, essa mulher nunca entrou em favela. Primeiro que eu entrei já muito em favela porque eu era repórter. Eu sei que a situação é delicada, eu sei que a situação é tensa, eu sei que o vagabundo é asqueroso e podre, eu sei que ele é. Só que você não pode, nesse meio, o tratamento que se dá ao morador da comunidade, se é tapa na cara do filho da fulana, se é a abordagem, isso abre uma margem em que a polícia ser inimiga e essa polaridade que muitas vezes é usada como plataforma política dos dois lados, só ferra duas pontas. O policial que combate o criminoso e a população. Só alimenta quem fala e nunca entrou numa comunidade e o próprio vagabundo. Por isso que o respeito, você identificar, você saber como faz isso, com trabalho de investimento nas polícias, com treinamento e com retomada de posse. Não adianta querer falar que vai chegar isso, vai chegar... vai chegar a escola. Vai chegar a escola, como que o professor entra para dar aula? Vai chegar a saúde. Tá, monta lá o posto de saúde. Como que vai chegar o médico para dar aula se tem bandido armado? Não chega, cara. Não chega. Vai me dizer que o cara... vamos montar uma TV dentro da comunidade. Vamos. Mas se tiver o vagabundo lá, tu entra? Tu entra como? Dá porrada como, que eu dou aqui? Me matam na hora. Não tem, matam o médico na hora. Matam a professora, não, matam! Ué, vocês estão tontos? Vocês estão, o quê, dormindo? Ou vocês não querem falar de verdade do Rio? Se vocês quiserem falar de verdade do Rio de Janeiro, vocês ligam a TV aqui. Vocês que quiserem ficar de historinha pros dois lados, aí desculpa, eu não sou a apresentadora principal pra vocês.